Estamos próximos ou já ocorreu a abertura ufológica? Os segredos serão revelados? Se sim, de que forma? Vem comigo nesse vídeo que eu te mostro 3 opções de aberturas ufológicas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aonde você estiver. Eu sou o Thiago Chiquete. Sejam bem-vindos ao canal Desvendando Mistérios. Muitas pessoas falam que a abertura ufológica já começou. E começou lá em 2018, quando aqueles 3 vídeos foram vazados e o The New York Times publicou uma matéria, inclusive falando de que o governo norte-americano tinha um projeto secreto de financiamento para investigação sobre os OVNIs. Desde então, vários delatores vieram ao público, inclusive em audiências no Congresso norte-americano, falar o que sabiam. Mas qual é o tipo de abertura ufológica? Será que eles iriam falar abertamente, liberar todos os documentos? Iriam liberar de forma parcial? Ou seria uma abertura enganosa? Eu te mostro essas 3 opções agora. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no canal e também, tão importante quanto, marcar o sininho para sempre que tiver um vídeo novo você ser avisado e não perder nada. Deixe também o seu like nos mais de 450 vídeos do canal. Aqui tem entrevistas inéditas e exclusivas. Quero também saber a sua opinião sobre os vídeos. Comente, assista e comente todos os vídeos. E é claro, compartilhe esse vídeo, compartilhe todos os vídeos, compartilhe o canal. Vamos crescer cada vez mais. Muita gente me pergunta se já está ocorrendo a abertura ufológica. E o que é a abertura ufológica? É a liberação dos segredos ufológicos em todo o mundo. Será que algum governo um dia vai fazer isso? E quais as consequências dessas ações? Eu vou trazer para vocês aqui 3 tipos de aberturas ufológicas. Aberturas que podem ser amplas, parciais ou até enganosas. A primeira abertura sobre a qual vamos falar é a abertura completa, a radical. Quando é tomada a decisão de divulgar, deve-se decidir o que dizer. Este é um segredo complexo, cheio de nuances, com potencial para rasgar a estrutura atual em todos os seus níveis. Eles terão diversas opções para decidir o que contar, como contar e até que ponto serão verdadeiros ou enganosos. O governo pode divulgar o máximo que puder e o mais rápido possível, embora demorasse semanas ou meses para preencher todo o mosaico de contatos. A ideia é de divulgar tudo sem exceção, desde os contatos amistosos até os momentos mais sombrios, os encontros mortais. Esta é uma aposta arriscada, apesar de essa ser a vontade de algumas autoridades. No fundo do seu subconsciente, tendem a olhar para essa opção com medo e pavor. O que o governo teria que considerar é a divulgação ampla de todas as informações que ele escondeu durante anos e, automaticamente, fazer uma meia-culpa desse acobertamento. Seriam necessários milhares de HDs, de terabytes, de páginas que emperraria a internet no mundo inteiro. Jornais de todo o planeta divulgariam informações em seus sites, em suas revistas, em seus materiais publicados e impressos. Mas até onde essa informação seria possível de ser captada de uma só fonte? Ao divulgar tudo de uma vez, o governo norte-americano poderia correr risco, assim como aconteceu com o presidente Nixon, no escândalo Watergate, quando ele divulgou as conversas e as gravações, só que editadas. Será que o governo, num desacobertamento, numa abertura ufológica, iria fazer isso? Nós sabemos o que aconteceu com Nixon. O tiro saiu pela culatra. E esse movimento pode acontecer novamente com a abertura. O desacobertamento ufológico total. As pessoas vão querer tudo e não só partes. Se a ideia for entregar tudo, eles terão que fazer exatamente isso. Os obstáculos, os problemas técnicos
por si só seriam esmagadores. Primeiro, a simples montagem dos filmes, vídeos e fotos aumentaria a probabilidade de que vazassem prematuramente e criassem um pânico do tipo Guerra dos Mundos. Mais importante ainda, publicar tudo na internet seria impossível sem uma revisão adequada de desclassificação, a menos que o governo quisesse oferecer aos teóricos da conspiração uma primeira oportunidade para os interpretar. A outra razão pela qual a abertura total pode ser uma opção um pouco atraente. Pode muito bem acontecer que, durante o período que antecede o grande anúncio, o presidente seja informado por agentes da inteligência sobre eventos perturbadores do fenômeno ufológico. Afinal, podemos presumir que as outras inteligências aqui na Terra são muito provavelmente mais avançadas do que nós. E o fato de eles também terem sido bastante reservados sobre a sua presença pode não ser um bom presságio. Só porque são comprovadamente inteligentes, não significa que suas intenções sejam boas do ponto de vista limitado dos humanos que habitam a Terra. A outra abertura é a abertura parcial. Uma abertura parcial ou limitada confirma o fato de que não estamos sozinhos e tenta gerir a onda de perguntas e acusações caso a caso. Essencialmente, pode ser uma grande perda de tempo. Uma motivação para essa estratégia vem de se ocultar os crimes feitos no passado. Os guardiões dos segredos podem afirmar que estão dando informação gota a gota, pouco a pouco, para que a sociedade possa digerir, entender melhor essa bomba que foi lançada, evitando assim o pânico e a implosão social. Mesmo assim, simplesmente anunciar que eles estão aqui irá quebrar como uma onda sobre a consciência do público. A abordagem ir devagar seria uma tentativa dos governos de parecerem acessíveis, mas também de avaliarem as provas de uma forma deliberada e responsável. Isso ainda será uma morte por 1000 cortes. Na abertura parcial, a informação é divulgada aos poucos. Não é uma estratégia agradável, mas será a preferida. É a única forma de os antigos guardiões de segredos, agora forçados a abrirem seus armários de esqueletos, tentarem manter alguma aparência de controle sobre a situação. Eles e os seus representantes ainda enfrentarão uma série de questões difíceis onde nenhum comentário será satisfatório. Não importa se a abertura será total ou parcial, as mesmas perguntas serão feitas. De onde vêm esses seres? A sua confirmação vai quebrar o mercado financeiro? Será que existem bases subterrâneas, subaquáticas? O que eles querem com a gente? Eles querem nos matar? Nos conquistar? Quão ruim será essa abertura para o público? Essas perguntas terão necessariamente que ser respondidas. Os governos estariam preparados para respondê-las? Diante dessas preocupações, mesmo que haja um avistamento em massa, os responsáveis pelo acobertamento poderão apenas confirmar a existência de uma espécie, possivelmente os Greys, os cinzas, dizendo que eles vêm de Zeta Reticuli, por exemplo, ou de qualquer outro lugar. Essas pessoas poderão usar o que já temos hoje. Os Greys são os seres extraterrestres mais famosos para soltar essa bomba. No entanto, seria uma divulgação muito limitada se a verdade fosse que existem dezenas de outras espécies que nos observam a partir de outros mundos, dimensões ou tempos. Isso significa que o quadro geral é revelado primeiro, enquanto os meios de comunicação, que jamais trataram o tema com a seriedade que merecia, tentam reparar a sua imagem, agora mais do que nunca, destruída e questionada. Isso dará início a uma verdadeira batalha real sobre o que precisamos saber. A sociedade vai querer saber de tudo, em detalhes, mesmo que um primeiro momento não seja feito dessa forma. Nada é uma certeza num mundo de segredos de trilhões de dólares, das classificações de seguranças que estão a níveis acima do até então, presidente dos Estados Unidos, há mais de um século. É possível imaginar que numa situação dessas, os verdadeiros
detentores do acobertamento, da mentira, saibam que tem que falar alguma coisa para o público. Tem que dizer algo importante para apaziguar uma população exigente. Eles, então, ofereceriam uma terceira abertura, que seria apenas uma mentira ainda maior. Estou falando de uma abertura enganosa. No caso de um avistamento em massa amplamente registrado, por exemplo, a estratégia seria admitir, sim, que algo desconhecido foi visto no céu e que, na verdade, era uma tecnologia militar humana, secreta e revolucionária. Em outras palavras, eles confirmam que a aeronave existe, mas insistem que é inteiramente humana. Eles, então, afirmam que o assunto é de segurança nacional e recusam-se a responder a mais perguntas. Essa explicação é elegante em sua simplicidade. Ao reconhecer a verdade de um avistamento, o maior ato de desmascaramento de uma verdade cai por terra. Por quê? Imaginem se uma grande potência faz esse anúncio. Uma China, uma Rússia, os Estados Unidos. Eles estão jogando na cara de outros países rivais que a minha tecnologia é mais poderosa do que a sua. Tão poderosa que todos pensam que é extraterrestre. Qualquer que seja o país que utilize essa estratégia, transformou os seus concorrentes em co-conspiradores relutantes. Outras nações podem muito bem optar por não contestar publicamente tal declaração, pois isso as forçaria a assumir a posição de afirmar que os OVNIs são reais. Esta forma de falsa divulgação é, portanto, uma duplicação. Permite que um país minta para o resto do mundo, coopte os seus inimigos e mantenha o status quo por mais alguns anos, no mínimo. Por mais atraente que possa parecer, é um caminho arriscado que provavelmente teria péssimas consequências. Em algum momento, seria necessário demonstrar a tecnologia para a sociedade. O público poderia ficar cético em relação a tal afirmação e a credibilidade poderia tornar-se um problema sério. Outra forma de falsa divulgação seria admitir que qualquer que tenha sido o avistamento foi certamente incomum e que o governo está tão curioso quanto seus cidadãos. Neste cenário, um presidente ou outro líder estrangeiro tentaria colocar a si mesmo e ao país ao lado do povo e provavelmente criaria uma comissão para entregar um relatório sobre os OVNIs o mais rápido possível. No entanto, enquanto a comissão está ocupada na sua tarefa de determinar o que está por trás do fenômeno ufológico, o governo, os grupos contra a abertura e os guardiões desses segredos têm mais tempo para avaliar os danos e determinar o seu próximo passo. Ainda outra forma de uma abertura enganosa seria algo que há muito tempo tem povoado nossas mentes: filmes de Hollywood e redes sociais. Anunciar que uma raça extraterrestre hostil ameaça a humanidade. Esse tipo de ação ainda hoje é muito utilizada. Por exemplo, uma agência de inteligência realiza uma operação para fazer parecer que outros grupos ou entidades são responsáveis. Um dos casos mais famosos foi o incêndio de Reichstag, em 1933, um ato realizado pelos nazistas que culparam os comunistas e que serviu de base à ditadura de Hitler. Alguns ufólogos afirmam que esse mesmo procedimento foi utilizado para ensinar uma invasão alienígena e teve o nome de Blue Beam. A ideia seria fingir uma invasão extraterrestre através de holografia e outras tecnologias, e depois aterrorizar o público para que concordasse com a criação de um Estado policial global. Será que isso poderia realmente acontecer? Nada pode ser descartado no século XXI, quando as pessoas são manipuladas e pacificadas diariamente através de um complexo de entretenimento que muitas vezes trabalha de mãos dadas com os aparelhos estatais em todo o mundo. Além disso, existem tecnologias disponíveis apenas para pequenos e exclusivos grupos. No entanto, tais afirmações exigem provas, e aqui o Blue Beam nunca as apresentou. O mesmo acontece com a lógica de sua implementação. A logística por si só seria um pesadelo. Além disso, fingir uma invasão alienígena significa que realmente não existe alienígenas. Considerando todos os fatores envolvidos, é mais provável
que os que têm o poder da decisão sobre a abertura prefiram minimizar as questões. Grandes e mirabolantes mentiras, temos o exemplo do caso Roswell, sempre trazem um grande perigo, um barril de pólvora. Mas, se o Blue Beam carece de provas e lógica, continua a ser possível que a abertura possa ser usada como uma tentativa de espalhar o medo na população e impor a docilidade entre o público. Em todo caso, devemos assumir que as pessoas que geriram o segredo durante todos esses anos não irão simplesmente sair de cena após a divulgação. Então, você acha que estamos próximos de uma abertura ufológica? Se sim, estamos próximos de uma abertura de que tipo? Total, parcial ou enganosa? Será que já não vemos o governo dos Estados Unidos criar comitês para pesquisar o fenômeno ufológico? Isso já não aconteceu antes com alguns projetos? Blue Book, Condom, Grudge, Sign e tantos outros? Será que um dia saberemos a verdade e essa verdade ela vai retroagir? Ou será a partir de um momento para frente, esquecendo as mentiras do passado, as terríveis consequências que muitas pessoas sofreram por relatar seus avistamentos? Eu quero saber agora a sua opinião a respeito da abertura ufológica. Escreva aqui no comentário. Ela vai ocorrer? Está ocorrendo? Nunca vai ocorrer? E de que tipo? Um abraço e até o próximo vídeo.